Olha, eu preciso começar esse vídeo fazendo uma confissão constrangedora. Eu sou oficialmente uma assassina de plantas. Já matei suculenta, já matei cacto, já até matei samambaia que o pessoal jura que é indestrutível. E sabe qual era o meu problema? Eu simplesmente esquecia que elas existiam. Passava uma semana, duas, olhava pro cantinho e pensava, meu Deus, quando foi a última vez que eu reguei isso? E aí já era tarde, a planta estava seca, murcha, pedindo socorro. E eu me sentia péssima, porque eu realmente queria ter plantas em casa, aquele verde bonito, aquele ar mais vivo no ambiente, mas parecia que eu não tinha nascido para isso. Até que eu descobri 6 plantas específicas que são tão resistentes, tão tolerantes, tão generosas, que mesmo com a minha memória de peixinho dourado, elas não só sobrevivem, como ficam lindas e exuberantes, crescendo como se eu fosse a melhor jardineira do mundo. E se você é igual a mim, se você trabalha demais, viaja muito, tem a agenda lotada ou simplesmente esquece das coisas, essas 6 plantas vão mudar completamente sua relação com jardinagem. Fica comigo até o final, porque a última da lista é tão resistente que sobreviveu a 3 meses esquecida no canto do banheiro sem luz e sem água, e quando eu lembrei dela, adivinhe? Tava linda. Antes de eu te apresentar as plantas, preciso te explicar por que algumas plantas conseguem nos perdoar e outras não. Isso tem tudo a ver com de onde elas vêm na natureza. As plantas que vou te mostrar hoje são originárias de lugares onde falta água regularmente, onde o clima é ingrato, onde elas precisaram desenvolver superpoderes de sobrevivência para não morrer. Então, elas têm caules grossos que armazenam água, raízes que vão fundo atrás de umidade, folhas que retêm líquido. São plantas que evoluíram para lidar com negligência, porque na natureza delas, negligência é o normal. Então, quando você esquece de regar por uma semana, para elas é tipo assim, tranquilo, já passei por coisa pior. E essa informação mudou minha vida, porque eu parei de me sentir culpada e comecei a escolher as plantas certas para o meu estilo de vida caótico. A primeira planta que eu quero te apresentar é a espada de São Jorge. E essa aqui é literalmente a rainha da resistência. Gente, essa planta é tão indestrutível que eu já vi gente brincando que você mata ela só se quiser muito, se fizer esforço consciente. Ela aguenta pouca luz, muita luz, pouca água, esquecimento total, ar-condicionado, calor, frio, praticamente tudo. E sabe por quê? Porque as folhas dela são grossas, carnudas, cheias de água armazenada. Quando você esquece de regar, ela simplesmente vai usando essa reserva interna. Eu tenho uma espada de São Jorge que eu rego literalmente uma vez por mês. Uma vez. E ela tá enorme, com folhas novas brotando, verde escura e perfeita. E tem mais, ela é daquelas plantas que quanto menos você mexe, melhor ela fica. Excesso de cuidado mata ela mais rápido que falta de cuidado. Então, se você é do time que esquece, você é perfeita para a espada de São Jorge. Coloca ela num cantinho com luz indireta, rega uma vez a cada 15, 20 dias e esquece que ela existe. Ela vai te amar por isso. A segunda planta da lista é a Zamioculca, e essa aí tem um apelido muito apropriado, planta ZZ, de zero preocupação. Eu me apaixonei por essa planta quando descobri que ela pode ficar até 45 dias sem água. 45 dias. Isso é 1 mês e meio de você viajar, esquecer, trabalhar feito louca, e quando você voltar ela continua ali, firme e forte. A Zamioculca tem um sistema de raízes tipo batata embaixo da terra que armazena água e nutrientes. É tipo uma mochila de sobrevivência que ela carrega o tempo todo. As folhas são grossas, brilhantes, verde escuras, e têm uma textura quase de plástico de tão perfeitas. Muita gente acha que é planta artificial quando vê de longe. E ela cresce devagar, o que é ótimo porque você não precisa ficar podando, trocando de vaso, nada disso. Planta e esquece. A minha tá no mesmo vaso há 2 anos e continua maravilhosa. Único cuidado que você precisa ter: nunca encharcar. Ela prefere seca a encharcada. Então, quando você lembrar de regar, coloca pouca água, deixa o excesso escorrer e pronto. Mais fácil impossível. A terceira da nossa lista é a jiboia, e essa aqui é especial porque além de resistente, ela é linda demais. Aquelas folhas em formato de coração, aquele verde vibrante, aqueles galhos que crescem e pendem criando aquele efeito cascata. A jiboia é daquelas plantas que transforma qualquer cantinho em algo instagramável. E sabe o melhor? Ela te avisa quando precisa de água. As folhas começam a murchar levemente, ficam meio molinhas, e aí você sabe que é hora de regar. Não precisa ter calendário, não precisa lembrar. Ela literalmente te dá um sinal visual. E quando você rega, em poucas horas ela volta ao normal. Folhas firmes de novo, como se nada tivesse acontecido. É tipo aquela amiga que te perdoa mesmo quando você esquece o aniversário dela.
Eu tenho uma jiboia pendurada na minha sala que já passou por períodos de 2 semanas sem água, e ela sempre volta linda. E outra coisa incrível, ela se adapta a praticamente qualquer luminosidade. Pode ser aquele cantinho mais escuro do apartamento, pode ser perto da janela com luz indireta, ela cresce igual. Agora vamos para a quarta planta, e essa aqui surpreende muita gente. A lança de São Jorge, também conhecida como língua de sogra. Sim, aquela planta comprida com folhas pontudas que todo mundo tem na casa da avó. E sabe por que todo mundo tem? Porque ela é praticamente imortal. A lança de São Jorge é da mesma família da espada de São Jorge, então tem os mesmos superpoderes de resistência, mas com um visual diferente, mais alto, mais escultural. Ela pode chegar a 1 metro de altura e fica linda como peça de destaque num canto da sala. E olha só que incrível, ela purifica o ar. Tem estudos da NASA mostrando que ela remove toxinas do ambiente enquanto você dorme. Então, além de não morrer com seu esquecimento, ela ainda melhora a qualidade do ar da sua casa. Eu tenho uma no quarto que eu rego mais ou menos a cada 3 semanas, e ela tá com 2 folhas novas que surgiram nos últimos meses. E pode acreditar, tem semanas que eu olho pra ela e penso, será que precisa regar? Acho que não, deixa mais um pouco. E ela continua perfeita. A quinta planta que mudou meu jogo é a peperômia, e essa aqui tem várias espécies diferentes, mas todas com a mesma característica maravilhosa. Folhas grossas que armazenam água. A peperômia melancia, a peperômia verde, a peperômia prateada, todas são resistentes ao esquecimento. Elas têm aquelas folhas carnudinhas, meio rechonchudas, que ficam ainda mais gordinhas quando você rega. E sabe o que eu mais amo nela? O tamanho. Ela é compacta, pequena, perfeita para apartamento, para mesa de trabalho, para prateleira. Não ocupa espaço, não invade, fica ali quietinha sendo linda. E quando você esquece de regar, as folhas murcham um pouquinho, ficam menos firmes, e esse é o sinal de que ela precisa de água. Você rega, no dia seguinte ela já tá rechonchuda de novo. Eu tenho uma peperômia na minha mesa de trabalho que me faz companhia todo dia, e confesso que às vezes passo 10 dias sem regar porque fico tão focada no trabalho que nem lembro. E adivinhe, ela sobrevive toda vez. Que agora chegou a hora de falar dela, a sexta planta, a campeã absoluta de resistência. Aquela que eu prometi no início que sobreviveu a 3 meses de abandono total. A suculenta fantasma. Gente, essa planta é de outro mundo. Ela é uma suculenta específica, da família Graptopetalum, que tem folhas tão cheias de água que parecem de borracha. E a história dela na minha casa é surreal. Eu tinha colocado ela num cantinho do banheiro, naquele espaço em cima do armário que não pega quase nada de luz, e simplesmente esqueci que ela existia. Passou 1 mês, passou 2, e quando eu estava reorganizando o banheiro 3 meses depois, eu olhei pra cima e pensei que ia encontrar uma planta morta, seca, acabada. Sabe o que eu encontrei? Uma planta perfeitamente saudável, com algumas folhas novas inclusive. Eu não acreditei. Peguei ela, coloquei num lugar melhor, reguei, e ela continuou crescendo como se nada tivesse acontecido. Desde então ela virou minha planta exemplo de que negligência não é sentença de morte. Ela tá até hoje comigo, linda, e eu rego ela quando lembro, que é bem esporadicamente. Mas olha, preciso ser honesta com você sobre uma coisa. Essas plantas sobrevivem ao esquecimento, mas elas preferem não ser esquecidas. O que eu quero dizer é que elas não vão morrer se você esquecer, mas elas vão prosperar muito mais se você criar uma rotina mínima. E eu descobri um truque que mudou tudo pra mim. Alarme no celular. Eu coloquei um alarme que toca todo domingo às 10 da manhã com o nome Patrulha Verde. Quando toca, eu faço uma ronda rápida nas plantas. Checo se a terra tá muito seca, se tem alguma folha amarelada para tirar, se precisa regar. Leva literalmente 5 minutos. E sabe o que aconteceu? Minhas plantas pararam de só sobreviver e começaram a prosperar. As folhas ficaram mais verdes, o crescimento acelerou, surgiram brotos novos. Então, esse é meu conselho. Escolha essas plantas resistentes, mas dê a elas pelo menos 1 domingo por mês da sua atenção. Elas vão retribuir com muito mais beleza. Tem outra coisa importante que eu aprendi e que faz toda a diferença: o vaso certo. Essas plantas resistentes precisam de vasos com furo embaixo para drenar a água. Porque o maior inimigo delas não é a falta de água, é o excesso. Raiz encharcada apodrece, e aí não tem resistência que segure. Então, quando você for plantar qualquer uma dessas 6, certifica que o vaso tem drenagem. E na dúvida entre regar ou não regar, sempre escolhe não regar. Espera mais uns dias. Essas plantas perdoam a seca muito mais fácil do que perdoam o afogamento. Eu já matei uma zamioculca no passado por excesso de zelo,
regando demais achando que estava ajudando. Aprendi que com essas plantas, menos realmente é mais. Deixa eu te contar o impacto que essas plantas tiveram na minha vida, além de só decoração. Primeiro, minha saúde mental melhorou. Parece exagero, mas não é. Ter verde dentro de casa, ter algo vivo crescendo, muda a energia do ambiente. Eu trabalho home office, e passar o dia inteiro entre 4 paredes cinzas era deprimente. Quando coloquei essas plantas, foi como se o apartamento respirasse diferente. Segundo, minha autoestima com plantas melhorou absurdamente. Eu passei de assassina serial de plantas para pessoa que tem 10 plantas saudáveis em casa. E quando visita vem e elogia, eu sinto um orgulho bobo, mas gostoso. Terceiro, virou assunto. Quando eu conto para pessoas que tenho plantas, mas sou super esquecida, todo mundo quer saber como. E eu viro tipo embaixadora das plantas resistentes. Já indiquei essas 6 para pelo menos 20 pessoas. E todas voltaram agradecendo porque finalmente conseguiram ter plantas vivas em casa. Agora vamos falar de onde colocar cada uma dessas plantas para elas ficarem ainda mais felizes. A espada de São Jorge fica incrível em cantos, porque as folhas crescem para cima e ocupam pouco espaço horizontal. Eu tenho uma ao lado da TV e outra no canto do quarto. A zamioculca é perfeita para aquele espaço que não tem muita luz, tipo corredor, banheiro interno, cantinho da sala longe da janela. Ela aceita a sombra, que é uma beleza. A jiboia fica linda pendurada ou em prateleira alta, porque os galhos vão descendo e criando aquele efeito cascata. A lança de São Jorge eu gosto de colocar em vasos de chão, porque ela fica alta e vira uma peça de destaque. A peperômia é minha queridinha para mesa de trabalho, escrivaninha, prateleira de livros, esses lugares mais intimistas. E a suculenta fantasma eu coloquei numa jardineira na janela, onde ela pega um solzinho de manhã e fica feliz da vida. Uma dica bônus que eu não posso deixar de dar. Multiplique essas plantas. A maioria delas é super fácil de propagar. A jiboia você corta um galho, coloca na água, em 2 semanas tem raízes e pode plantar. A espada de São Jorge você tira uma folha, deixa cicatrizar um dia, planta na terra, e em algumas semanas ela cria raízes e brota uma plantinha nova. Isso significa que você começa com uma planta, e em alguns meses pode ter 5, 10, sem gastar nada. Eu já presenteei tanta gente com mudas dessas plantas que perdi a conta, que é um presente que as pessoas realmente usam e agradecem, porque todo mundo quer ter plantas, mas tem medo de não dar conta. Quando você dá uma muda e fala, olha, essa aqui sobrevive a qualquer coisa, você tá dando não só uma planta, mas confiança. Sabe qual foi o comentário que mais me marcou desde que comecei a falar sobre essas plantas? Foi de uma seguidora que me mandou direct dizendo que ela tinha depressão, passava dias sem energia pra nada, e achava que nunca ia conseguir ter plantas porque mal conseguia cuidar dela mesma. Aí ela viu meus vídeos, comprou uma zamioculca, colocou no quarto, e mesmo nos dias mais difíceis, aquela planta estava ali, viva, verde, não cobrando nada dela. E ela disse que isso foi reconfortante de um jeito que ela não esperava. Ter algo vivo perto dela que não precisava de muito, que não ia morrer se ela tivesse um dia ruim, que estava crescendo no ritmo dela. Quando li isso, eu chorei, porque eu entendi que plantas resistentes não são só pra gente esquecida ou ocupada, são também pra gente que tá lutando outras batalhas e precisa de algo generoso por perto. Deixa eu te dar agora um plano de ação super prático. Hoje mesmo, ou no próximo fim de semana, você vai escolher 2 dessas 6 plantas para começar. Não precisa comprar as 6 de uma vez. Começa com 2. Minha sugestão é espada de São Jorge e jiboia, porque são as mais fáceis de encontrar e as mais versáteis em termos de onde colocar. Você compra num mercado, numa floricularia, ou até ganha de alguém que tem e pode te dar uma muda. Chega em casa, escolhe o cantinho ideal, planta num vaso com furo, rega bem nesse primeiro dia. E pronto. Coloca o alarme no celular para dali a 2 semanas. Quando o alarme tocar, você checa a terra. Se tiver seca uns 2 dedos de profundidade, rega de novo. Se ainda tiver úmida, espera mais uns dias. E assim você vai criando sua rotina, aprendendo o ritmo delas, e em 2 meses você vai olhar e pensar como eu sobrevivi tanto tempo sem plantas em casa. Então é isso, gente. 6 plantas que vão te perdoar, que vão sobreviver aos seus esquecimentos, aos seus dias corridos, às suas viagens, aos seus momentos de caos. Plantas que não vão te cobrar, não vão te fazer sentir culpa, e ainda assim vão deixar sua casa mais bonita, mais viva, mais respirável. Se você é do time que sempre achou que não nasceu para ter plantas, essas 6 vão te provar que você só estava escolhendo as plantas erradas. Agora, me conta aqui nos comentários. Qual dessas 6 você já tem, ou qual você vai experimentar primeiro? E se você já matou muitas plantas antes igual eu,
Se identifica com essa saga toda? Escreve assassina reformada que eu quero ver quantas de nós estão aqui. Se este vídeo te deu esperança de finalmente ter plantas em casa, deixa aquele like pra eu saber que consegui te convencer. Se inscreve no canal porque semana que vem vou mostrar os 5 erros que matam até as plantas resistentes, pra você não cometer e ter sucesso total. Um beijo enorme e até o próximo vídeo, que vai ser sobre como regar corretamente sem matar nem por excesso nem por falta.